Shalom. Amém. Sabia que você e eu somos a Jerusalém? Amém. Amém. Quando João foi mostrado, vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E ela vinha adornada. Apocalipse 21. Esta é a noiva, que é também a nova Jerusalém. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe todos os nossos irmãos nessa noite. Cada um que tem vindo para participar conosco dessa reunião especial. Especial porque é o primeiro dia da semana que todo cristão nascido de novo, que tem a oportunidade de vir à igreja, e eu creio que ele não se sentirá bem ficando em casa. Tenho certeza disso. Um homem que é nascido de novo, ele tem desejo de estar onde as águias estão. Vocês creem nisso? Amém. Eu creio porque eu tenho um profeta que me ensinou assim. Né? Eu creio que todo cristão realmente ama vir à casa do Senhor. Né? Então nós estamos felizes por estar aqui. Que Deus abençoe também os que estão nos acompanhando pela transmissão. Aqueles que são ovelhas aqui do pastor Raimundo, que não pôde estar aqui hoje, está em viagem, está lá com o pastor Charles, em Sete Lagoas, e a todos que são ovelhas, que têm a ele como pastor, então, que estão nos ouvindo, e outros também que talvez não tenham reunião em suas igrejas, então também estão nos acompanhando. Nós dizemos: Deus os abençoe e esperamos, na nossa simplicidade, poder ser útil para vocês naquilo que queremos compartilhar nessa noite, do livro de Gálatas, capítulo 4, o verso 27 ao 31. Gálatas, capítulo 4, verso 27 ao 31. Meu tema nessa noite é a semente real. Vou usar a mensagem "A semente não herda com a palha", pregada pelo profeta de Deus. Então quero falar um pouco sobre a semente real. A semente real é Cristo, né? Amém? Vamos ler então. Porque está escrito: alegra-te, estéril, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vamos orar. Nosso bom Pai Celestial, 1965, teu profeta tomou esse texto no mesmo lugar onde tu tinhas aparecido para ele há 30 e tantos anos atrás, como ele relata, e ele tinha visto o Senhor, o próprio Senhor Jesus, e ele estava ali dizendo: eu estou aqui nesse púlpito. Ele estava fazendo essa reunião em um colégio, uma escola, e ele disse: talvez nesse mesmo lugar foi aonde Jesus me apareceu. E ele diz: eu não entendi aquilo, mas hoje eu posso ver completamente o motivo de eu ter visto a Jesus neste mesmo lugar, e agora estava ele aqui para pregar casamento e divórcio, o único lugar provido, e essas séries de mensagens. E aqui estamos, Senhor, nessa noite. Passaram-se já, Senhor, quase 50 anos. Mas, Pai, ainda estamos, Senhor, na mesma promessa, Pai.
de sermos tirados dessa terra num desses dias, Pai. Porque nós temos visto, Senhor, que o rapto foi posto em movimento, Senhor. A tua vinda foi posta em movimento, Pai. E nós estamos nos aprontando, Senhor, para sairmos dessa terra, Pai. Porque, como diz o profeta, quando vemos a vida vindo ao corpo, é um sinal de que o rapto está perto, Pai. E temos visto, Senhor, que a vida tem vindo ao corpo nesse tempo da tarde que estamos vivendo, que é a palavra se tornando carne nessa noiva agora, para que então o rapto possa acontecer, Pai. Abençoa nossos corações nessa noite com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Desejo, então, compartilhar com vocês, baseado nessa escritura e na mensagem, a semente não herda com a palha, falar um pouco sobre a semente real. Nós vamos ver nessa mensagem que vários personagens, várias pessoas, eles desempenham vários tipos no mesmo personagem, ou a mesma pessoa. Ela pode representar vários tipos. Veremos aqui mais à frente Maria representando um tipo e talvez você nunca tinha ouvido falar. Nós vemos ontem, nós estávamos falando de Boaz, nós vemos que Boaz, que é um tipo de Cristo, nós vemos ali naquele personagem Boaz, nós vemos a primeira e nós vemos a segunda vinda. Nós vemos Boaz dando um testemunho público, pagando o preço, e aquilo estava tipificando Jesus no Calvário, o único digno. Nós vemos Boaz redimindo a Ruth. Nós vemos Boaz casando com Ruth. Já passamos para o dia que nós estamos vivendo, quando o casamento do Cordeiro tem vindo. Então nós vemos que o mesmo personagem, ele desempenha vários papéis. Mas isso tudo estava selado nesse livro. E somente no tempo da tarde, quando havia uma promessa, no tempo da tarde haveria luz. Quem poderia tomar essa escritura de Zacarias 14 e dizer, esse tempo da tarde que haveria luz é a mensagem do Filho do Homem? Quem poderia dizer isto? Somente o próprio Filho do Homem, vindo em um profeta, poderia tomar essas escrituras e aplicá-las no devido tempo que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo realmente num tempo onde todos esses tipos vieram a ser mostrados para nós através do livro, dos selos que foram tirados deste livro. Então, na mensagem, a semente não herda com a palha, o profeta vai nos traçar um pouco do que nós lemos aqui sobre esses dois quadros, onde diz ali, alegra-te, ó estéril que não dá a luz, porque os filhos da serva são mais do que os filhos da livre. Mostrando que a noiva, ela é uma minoria, e que a virginécia é muito maior. Por isso, o irmão Branham tipifica as virginécia em Noé como 8, e a virgem prudente como Enoque sendo 1. Mostrando, então, que os filhos da serva são muito mais do que os filhos da livre. E nessa mensagem o profeta começa nos falando assim. Agora, aí é onde está o problema hoje. Você não pode fazer com que um pintainho denominacional creia como uma águia. Então este é um dos problemas, diz o profeta hoje. Você não pode fazer que um denominacional possa crer como uma águia. Você nunca vai poder fazer que uma virginécia possa crer igual uma virgem prudente. Porque o grande Deus, que já conhece tudo antecipadamente, diz o profeta que ele pôs o seu molde sobre o pano, e era o mesmo tipo de pano. Mas quando ele pôs o molde ali, ele cortou o tecido como uma costureira, então ele diz, o que sobrou é o mesmo tecido, mas o que sobrou é as virginécia. E a virgem prudente é aquela a quem esse grande mestre colocou o seu molde sobre ela.
mostrando que Deus conhecia tudo já de antemão. Nós não sabemos o que leva uma pessoa, ou o que levará uma pessoa a ser uma virginessa. Mas Deus de antemão sabia que por alguma maneira, alguma razão, ela não ia chegar a conhecer ou a receber a plenitude da palavra. Talvez porque algum pregador não permitiu, talvez porque ela nunca ouviu, talvez porque ela ouviu, mas não entendeu. Porque o irmão Branham diz, você pode estar aqui na congregação, e a palavra pode estar saindo, e a palavra pode estar passando por cima da minha e da sua cabeça, e eu não estar entendendo realmente o que está sendo falado. É Ele que diz isso. Mas, quando nós podemos entender, então quando nós podemos entender, quer dizer ver, quando os nossos olhos podem ver o que a palavra está sendo manifestada para nós, então é isso que nos vai fazer ser a virgem prudente para o dia que nós estamos vivendo. Então Deus conhecia tudo isso de antemão. E não cabe a nós ficar se interrogando isto. Mas, aqui está dizendo que eles exibirão a igreja de Toledo no telão. Eles estão nos acompanhando. Muito bem. Então, nós apenas temos que procurar. Aí está a igreja de Toledo. Deus os abençoe. E vocês sejam abençoados também. Então, nós devemos simplesmente... É um tempo onde nós agora, cada um como indivíduo, chegou o tempo porque nós estamos chegando à maturidade. Então chegou um tempo para nós realmente descobrirmos o que nós somos. Que classe de vida está vivendo em mim? Que classe de fé está vivendo em mim? Por isso Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque quando o Filho do Homem veio, o irmão Branham diz que isso se aplica a esse tempo, ele simplesmente achou uma fé denominacional. Ele não pôde achar uma fé perfeita, mas quando ele veio, então ele veio justamente para produzir a fé perfeita. Por isso o irmão Branham, um dos seus sermões foi a fé perfeita, mostrando que é esse tipo de fé que ele realmente virá para buscar. Porque quando ele veio aqui no ministério do Filho do Homem, ele não pôde encontrar fé realmente na terra. Não havia uma fé pura na palavra. Porque haviam credos, dogmas, sistemas, ideias de homem. Os pentecostais tinham se denominados. E quando ele veio, então ele não pôde achar uma fé. Mas através da palavra falada, que é a semente original, então ele começou a produzir uma fé genuína nessa noiva. E essa fé é uma fé verdadeira na pura e inadulterada palavra de Deus. Então, é aí onde está o problema. A igreja natural e a igreja espiritual. Há uma igreja natural que essas mulheres tipificam. E há também uma igreja espiritual. Assim sendo, a igreja natural e a igreja espiritual não podem herdar juntas. Elas são duas diferentes, tempos separados, dois povos diferentes, separados sob dois pactos diferentes. Então, duas igrejas diferentes, uma virgem prudente e uma virgem nécia. Há dois pactos para elas, assim como Agar e Sara. É isso que ele está tipificando aqui. Há dois pactos diferentes. Por isso é que o rapto será diferente e será somente para a semente real de Abraão. Porque somente a semente real de Abraão ia receber uma mensagem que produziria fé de rapto nela. Então, é somente essa que recebe a palavra em sua plenitude, que é o Filho, que é a semente real hoje, que é Cristo. Somente esta igreja que recebe isto é a que vai poder realmente adquirir essa fé de rapto, então. Então, a semente real, ela tem aceitado o sacrifício provido por Deus, que é Cristo, a palavra. Então, quando essa semente real, diz o mensageiro, aceita o sacrifício provido por Deus, que é Cristo. Agora você pode dizer, mas todo mundo aceita Cristo. Sim, aceita Jesus de uma forma, uma concepção intelectual. Jesus que morreu no Calvário.
Todos eles aceitam isso. Mas aqui o profeta está falando aceitar o verdadeiro sacrifício provido por Deus, que é Cristo, a palavra. Então, é isto que é a semente real de Abraão que tem aceitado esse sacrifício. É essa semente real de Abraão que vai chegar a adquirir essa fé de rapto, essa fé de transformação. Agora, o mensageiro diz: qualquer igreja que é contrária à palavra de Deus, produzirá um montão de selvagens que não podem ficar com a palavra. Agora, Maria, ela creu em Deus, nunca questionou. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Não importa quanta crítica tenha que suportar no mundo, seja feita em mim de acordo com a palavra. Ali saiu a genuína semente. Quem era a genuína semente que saiu ali? Era Cristo. Maria não era a genuína semente. Maria era apenas uma portadora. Mas por ela crer, por ela suportar todas as críticas, porque a promessa dizia que uma virgem conceberia, mas não tinha descrição de como se processaria isso. Ali não estava escrito que essa virgem ia receber a visita de um anjo forte e que esse anjo poderoso ia trazer a promessa para ela. Isso não estava escrito na Bíblia. Apenas estava escrito que uma virgem conceberia. Mas um dia essa virgem recebeu a visita de um anjo forte, de um anjo poderoso, chamado Gabriel. E então ela começou a testificar para os outros que ela tinha recebido a visita desse anjo e que ela ia trazer o filho prometido. E eles não podiam crer naquilo, porque eles não sabiam, era um segredo como é que ia desenrolar aquilo. Era um mistério que não estava explicado não estava revelado como aquilo aconteceria. Apenas que uma virgem conceberia, mas os meios que aquilo aconteceria era um mistério para então. Assim como o mistério da segunda vinda do sétimo selo era algo que estava selado, ninguém sabia, mas havia uma promessa que no tempo da tarde, novamente um anjo poderoso desceria do céu e desvendaria esse mistério para a semente real, para a Maria desse dia, para a noiva virgem que receberia a palavra em seu ventre. Então, é um paralelo lá da primeira vinda, e é um paralelo como o mistério da segunda vinda seria desvelado para nós, nesse tempo do entardecer que nós estamos vivendo. Agora, então, dali saiu a genuína semente, que era Cristo. Porém, uma genuína igreja de Deus, nascida de novo, crê na palavra de Deus frente a qualquer coisa. Não importa que seja. Não. Ela crê no cumprimento da palavra para hoje, sem importar o que os outros dizem. Porque ela está tipificada em Maria. Maria não questionou o anjo, Maria aceitou a palavra do anjo, porque o anjo trouxe algo que era escriturístico. É por isso que nós aceitamos o William Branham como profeta de Malaquias 4. Porque ele cumpriu o que a palavra dizia, que ele restauraria todas as coisas. É por isso que nós aceitamos que Malaquias 4 cumpriu Lucas 17:30. Por quê? Porque nós vemos as evidências. Nós vemos que isso foi feito claro para nós. Então nós somos atraídos pela manifestação do dia. Por isso o profeta pregou qual é a atração sobre a montanha. E ele vem, pega Jesus em sua primeira vinda e vem traçando um paralelo. E ele chega no final, como ele diz sempre, vocês sabem como eu construo minhas mensagens. Eu pego lá e venho fazendo uma base para que eu possa levar a fé do povo a captar o que eu estou vendo. E então ele chega no final e conclui a sua mensagem. Mas ele estava querendo mostrar qual era a atração sobre a montanha hoje. Qual era a atração sobre o monte pôr do sol. Ele queria que a igreja visse qual era a atração. Porque a igreja tem que ser atraída por algo, e a única coisa que atrai a igreja é a palavra de Deus quando é feita carne para o dia que nós estamos vivendo. Ou a noiva, melhor dizendo.
em vez da igreja. É ela que é atraída pela manifestação da palavra para esse dia. Então é maravilhoso ver como Deus tem uma maneira de atrair a atenção da sua semente eleita. Ele deixa o sol raiar e aquilo começa a produzir automaticamente. Oh, irmão, é por isso que Deus sabia que ele ia ter uma noiva que não ia cair. Por isso o profeta pode dizer, haverá uma noiva agora, uma Eva, essa não vai cair. Porque ele sabia que ela não ia poder cair. Por quê? Porque Deus havia já pré-ordenado que ele ia arraiar a sua palavra nela e que ele ia produzir ele mesmo dentro dela agora. Oh, porque ele tinha mostrado isso lá, em sua primeira vinda. Agora, Maria foi uma portadora. Sim. Quanto mais a coisa real era Maria. Porém, como a palha, a casca abriga a essa semente em si madura. Assim tem sido essa terceira era da igreja, de Pentecostes, madurada, contendo este grão até que seja tempo para abrir a casca. Então aqui ele está mostrando Maria como uma portadora, tipificando ela nos pentecostais, que ela estava abrigando a semente, contendo este grão, até que seja tempo para abrir a casca. Porque Malaquias 4, ele veio para os pentecostais. O irmão Brana era o mensageiro, a era de Laodiceia, sim, Senhor. Alguém disse há algum tempo que Laodiceia não teve mensageiro. Não, a era de Laodiceia teve um mensageiro e foi Malaquias 4. A única coisa é que chegou um tempo que eles rejeitaram este mensageiro, quando o Filho do Homem veio para abrir a palavra. Mas o mensageiro, William Branham, Malaquias 4, foi enviado para a era de Laodiceia. E ele andou no meio deles. E eles seguraram aquilo por um tempo. Como Maria foi portadora da semente, como ele diz aqui, até que chegou o tempo para abrir a casca. Então chegou um tempo que o filho saiu de dentro de Maria. Chegou um tempo quando o filho saiu de dentro da era de Laodiceia nesse dia. Mas por um tempo ele andou ali. E ele teve grande êxito entre eles, porque eles criam no sobrenatural. E eles é que foram beneficiários da visitação de Malaquias 4. 1 milhão foi enviado às Assembleias de Deus. Quantos convertidos não foram ali? Por eles terem recebido Malaquias 4, que foi enviado para os pentecostais. Agora, vamos um pouco mais aqui. Porém, veja, Lutero, ele era um tipo de Agar, o talo. Porém, Wesley foi um tipo de Sara, a era do amor. Porém, Pentecostes representou a Maria. Veja, Maria, o último estágio disto. Agora, ela não era a semente, não. Obstante, a vida da semente estava nela. Os pentecostais não eram a semente. Mas não obstante, a vida estava passando por ali. Porém, ainda não havia madurado. Eu me sinto muito religioso. Tem que surgir uma palavra de Deus que seja não denominacional, fora dos reinos dessas denominações. Porque ele estava vendo os tipos aqui. Irmão, o profeta estava aqui, e esse livro agora aqui já estava sem os selos para ele. Esse livro aqui já tinha sido aberto para ele. Por isso ele diz para mim, agora é um novo livro. Quando os selos foram abertos, se tornou um novo livro para mim. Ele começou a ver que os mistérios estavam sendo revelados para ele, e ele estava pregando agora. Ele podia ter autoridade para dizer, Agar representou Lutero, Sara representou Wesley, Maria representou os pentecostais, mas eu estou vendo que o grão verdadeiro, o Filho do Homem, agora saiu do meio deles. Por quê?
quê? Porque ele tinha o livro aberto para ele. É por isso que a noiva, ela somente será a noiva palavra, se ela estiver debaixo do mensageiro dessa hora. Porque a noiva, diz o profeta, sob, debaixo do seu mensageiro, debaixo da mensagem, ela seria a voz final para a era final. Por quê? Porque a vitória dessa noiva está que ela recebe a palavra que Deus enviou a ela através de Malaquias 4. Por isso, irmão, quando a pessoa descrê de Malaquias 4, ele simplesmente está em maus lençóis. Ele está indo contra a luz. E ele vai ficar em trevas mesmo. E ele vai cair na escuridão, finalmente lá na grande tribulação. Porque ele está indo contra o mover de Deus. E ao ir contra o mover de Deus, irmão, não resta outra coisa a não ser você ficar em escuridão. Por isso o nosso desejo deve ser sempre seguir o mover de Deus. Como Israel lá no primeiro êxodo. Quando a coluna de fogo movia, eles moviam à noite. Mas durante o dia, quando a nuvem movia, eles moviam então. Por quê? Porque eles tinham aprendido a conhecer o mover de Deus. E a noiva desse dia, ela conhece o mover de Deus. E ela entende quando a palavra se move. E então ela se move com a palavra. Por quê? Porque ela tem percepção profética, diz o profeta. Essa noiva teria percepção profética. Seria do mesmo calibre do mensageiro. Seria do mesmo tipo do mensageiro. Você simplesmente seria como aquela viúva era do mesmo calibre de Elias. E a noiva desse dia é do mesmo calibre de Elias. Você crê em toda a palavra. Você ama a palavra. Você ama vir à igreja. Você ama cantar. Você ama adorar. O irmão Brana disse, há uma coisa que eu admiro e elogio nos pentecostais. É o estímulo que eles têm para cantar. O profeta diz, eu admiro isso neles. Eles têm estímulos para cantar. Eles realmente têm júbilo para cantar. E eu creio que nessa hora, a noiva, estamos muito além da era pentecostal, irmão. Estamos na era do grão agora. Quanto mais essa noiva deve ter estímulo para cantar. Ao ver o livro aberto para nós. Ao ver o 7º selo aberto para nós. Ao ver a vinda aberta para nós. Isso deve trazer estímulo no coração da noiva. No coração da verdadeira igreja eleita da hora, para o dia e a hora que estamos vivendo. Isso deve estimular o nosso coração. Irmão, se a abertura da palavra não estimular os nossos corações, nada mais vai estimular. Porque é Deus se dando a conhecer agora. É o poderoso Deus se desvelando para nós. Então, é isso. Vamos continuar. Não vamos adiantar, vamos continuar. Então nós vemos que a semente da serva, diz o profeta, ela sempre perseguia a semente da livre. Você vê que o filho Ismael perseguia o filho da livre, que era Isaac. Por isso é que eles não podem herdar junto. Por isso Deus disse a Abraão, despede o filho da serva, porque ele não herdará com o filho da livre. Então, chegou um tempo onde o próprio Deus disse para Abraão, ouve a Sara nisso, e pode despedir agora o filho da serva, porque ele não vai herdar com o filho da livre. Eles tinham heranças diferentes, ainda que ele teria uma herança e seria uma grande nação, mas ainda que um anjo veio e não deixou ele morrer, ainda que o anjo protegeu ela, mas havia eles herdariam duas coisas diferentes. Por isso é que o irmão Brana pregou, a semente não herda com a palha. Por quê? Porque a semente tem algo especial que ela vai herdar. A palha não vai herdar juntamente com ela. Cada uma das duas vai ser a sua herança. E isso estava tipificado no filho da serva, que era Ismael, e no filho da livre, que era Isaac. E sempre o filho da serva, a semente persegue o filho da livre. Porque sempre, irmão, quem tem revelação, sempre sai na frente. E sempre é perseguido. Você lembra quando você viu o batismo no nome de Jesus Cristo? Você não foi perseguido? Claro, os trinitarianos te perseguiram. Os trinitarianos falaram que você estava numa heresia. Quando você creu na mensagem de Malaquias 4, eles simplesmente acharam que você tinha se apostatado. E até hoje muitos acham.
e perseguiram e falaram mal de você. Por quê? Porque a revelação sempre vai adiante. Mas a revelação, o filho da livre nunca persegue o filho da serva. O eleito nunca persegue um eleito. Não, não. Quem persegue o eleito é o filho da serva. Mas o eleito, ele simplesmente caminha adiante. E ele não tem o espírito de perseguição nele. Ele tem o espírito de Cristo, que é o espírito de amor. E ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você simplesmente não persegue, você apenas diz, eles não sabem o que fazem. Eles não estão destinados para herdar comigo, porque eu sou a semente real de Abraão. Porque a noiva é a semente real de Abraão. Sim. Então uma é a noiva, outra é a igreja. E cada uma vai ter uma herança. Mas Deus já determinou que a herança deles seria separadas. Então, foi Deus quem assim o determinou. Agora, ainda eles não são a semente que está prometida a vir. Tampouco foi Sara, tampouco foi Agar, nem o foi Sara, ou nem Maria foi a semente. Maria não foi a semente, porque eram 3 estágios: Agar, Sara e Maria. Mas você sabe que sempre no 4º estágio, porque 4 também é o número de libertação. E é nesse 4º estágio que veio Lutero, Wesley, os pentecostais, mas havia um 4º estágio aí, que seria o estágio da semente real, seria a era da noiva ou a era do rapto, como o irmão Branham se refere, porque sempre há um 4º estágio. Havia 3 homens na fornalha, mas havia um 4º que desceu e ele era o que veio para libertar. Então Deus também trabalha nesse número 4, é um número de libertação também. O diabo trabalha, mas porque ele é um imitador, mas Deus também trabalha nesse número. Sempre há um 4º estágio. Veja o estágio das águas ali. As águas que davam pelos tornozelos, as águas que davam pelos joelhos, as águas que davam até os ombros. Mas havia um 4º estágio das águas na visão de Ezequiel, que eram águas profundas, que não se podia mais sentir o pé. Tinha que ser nadando, tinha que ter fé. E para crer nas promessas de Deus para esse dia, irmão, tem que ter fé realmente. Porque a fé genuína de Jesus Cristo é a fé perfeita. Por isso é que só um novo nascimento é que pode trazer essa fé perfeita, para fazer você crer em toda a palavra de Deus para esse dia. Porque não é a fé mais tua, é a fé de Jesus Cristo. Não é a fé em Jesus Cristo, é a fé de Jesus Cristo. E quando você obtém essa fé de Jesus Cristo, como você pode dizer que a palavra não é a verdade? Por isso o irmão Branham diz, a evidência do Espírito Santo é receber toda a palavra. Porque você recebeu a fé dele. E então você não pode descrer do que ele diz. Então sempre há um 4º estágio. Há o 4º estágio dos animais. Foram os 4 animais que destruíram aquela árvore. A arruga, o gafanhoto, o pulgão, a locusta. Foram os 4 animais. Mas havia uma promessa também de que 4 animais restaurariam aquilo. Não é verdade? Deus trabalhou nesses 4 animais durante as eras. Deus trabalhou na unção do leão, na unção do boi, no animal de sacrifício durante as eras negras. Deus usou a unção do homem, a inteligência de Lutero e dos reformadores. Mas chegou uma hora agora que Deus ia usar uma unção que ele nunca tinha usado. Era uma unção que não ia sentir mais o pé na terra. Era uma unção que ia voar acima das promessas de Deus para esse dia. Porque seria um povo especial, que teria uma fé especial agora. Sim. Então Deus trabalhou os animais, nos restaurando. Por isso Elias, quando estava na caverna, você vê, Elias se escondeu ali. Chegou o último estágio da vida de Elias. Após aquilo, você vê que Deus o comissiona a ele fazer o que ele tinha que fazer e ele é tirado de cena. E ali estava Elias na caverna. E ali veio um vento veemente, impetuoso, derrubando tudo. Mas a Bíblia diz, Deus não estava no vento. E então diante de Deus veio um grande terremoto e sacudiu. Deus não estava naquele terremoto. E então veio
fogo que veio lambendo tudo, mas ainda a Bíblia diz, Deus não estava no fogo. Mas então veio uma voz mansa e delicada. Havia um quarto estágio, é naquilo que Deus estava. Deus não estava na mensagem de Lutero, ainda que aquilo veio diante de Deus, mas aquilo não era Deus. Deus não estava na mensagem de Wesley, ainda que aquilo veio diante de Deus. Deus não estava na mensagem pentecostal, ainda que Deus enviou aquilo. Mas no quarto estágio era a voz mansa e delicada, que disse, Elias, sai para fora, eu quero falar com você. Era a voz do Filho do Homem agora. Então, há um quarto estágio que Deus sempre vem para trazer libertação. E ali ele comissiona Elias. E Elias então faz a sua última parte. Elias vai e unge. Qual era a parte dele? Ungir Azael, rei da Síria. Ungir a Jeú, capitão de Israel. E ungir a Eliseu como seu sucessor. E Elias sai dali, unge Eliseu e vai embora e sai de cena. Mas agora ele tinha cumprido a sua parte, porque agora a comissão estava com Eliseu agora. Eliseu ia realizar o restante da comissão de Elias, porque esse é o ministério da noiva, tem que haver algo para nós fazer. Se Elias tivesse ido e ungido a Jeú e ungido a Azael, ele tinha cumprido toda a comissão, mas ele ungiu a Eliseu, e Eliseu, debaixo da comissão de Elias, cumpriu o restante do ministério de Elias. Esse é o ministério da noiva agora. Há uma parte para mim e para você. Deus mostrou isso lá na vida de Elias. Oh, irmão, toda a Bíblia hoje está mostrada em tipos dentro de toda a Escritura. Porque o irmão Branham diz que nada que está acontecendo agora, o que está acontecendo agora são todos os tipos que vieram no tempo. Então tudo isso tinha que estar ali. Amém? Por isso, não há necessidade que Elias tivesse que voltar para cumprir a comissão. Eliseu cumpriu a comissão. Isso está nas Escrituras. Isso está ali dentro. E então, nesse tempo da tarde, tudo isso vem agora e é revelado para nós. Amém? Isto é, a palavra que se abriu para nós. Então nós vemos que ali estava. Você vê o quarto estágio também na visão de Ezequiel. Quando Deus disse, esses ossos secos poderão viver, filho do homem. E ele disse, tu sabes, Senhor. E Deus disse, profetiza sobre ele. Eu sei que eles podem viver, mas eu estou te dando a comissão que você tem que profetizar para que eles possam viver. E ele disse, ossos secos, venham à vida. E então começou o primeiro estágio, os músculos vieram. E então veio o outro estágio, a carne veio. E então a pele veio. Mas o último estágio, diz a Bíblia, o Espírito entrou neles. E então eles se puseram de pé como um exército invencível. Esse é o estágio da noiva agora. O Espírito, o Cristo tem vindo em plenitude sobre nós. O batismo do Espírito Santo tem sido restaurado para a igreja agora, para trazer uma fé genuína na palavra. E então esse é o exército invencível de Deus agora. Por isso a noiva é a força de Deus na terra hoje. A noiva é uma expressão do noivo agora. Oh, assim como Elias era uma expressão do Filho do Homem no ministério, a noiva agora, ela é uma expressão a mais do noivo agora. Por isso ela vai se tornar a semente real de Abraão. Ó, sim. E então, e agora é tempo para que saia a mensagem. Sim, já houve um que saiu. Amém? Houve um grão que chegou à maturidade. Sim, Senhor. Todos eles foram portadores. Mas hoje o irmão Branham está dizendo que agora é tempo para que saia a semente. Sim, porque os portadores tinham cumprido o seu papel. E então a semente tinha que sair de dentro de Maria, de dentro da era de Laodiceia. E então ele diz, mas hoje nós podemos ver, sim, que já houve uma semente que saiu aqui para nós. Né? Prometida na palavra. Justificação, santificação, restauração dos dons com os pentecostais. Mas o que isso trouxe? A casca. Porém, eles se denominaram. Porém, quando você chega a dizer, eu e meu pai somos um,
e essas outras coisas, então a casca se aparta dela. Porém, a real e genuína igreja noiva produzirá a completa palavra de Deus em sua plenitude, porque ela é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você começa a dizer essas coisas, o mesmo ministério hoje, um profeta, velando a coluna de fogo, Deus em uma carne, abrindo os mistérios para nós. Por isso o Mombrana diz no terceiro selo, Deus em carne novamente. Quando você diz isso, as pessoas se chocam. Mas é um mensageiro dizendo Deus em carne novamente para abrir o livro para nós. Por isso quando você começa a dizer isto, e então as pessoas se chocam. Os pentecostais, quando o irmão Brando começou a dizer esquilos vindo à existência, a tempestade sendo parada, peixinho ressuscitado. Irmão, aquilo era demais para eles, diz o mensageiro. Eles não podiam crer nisso. Não podiam crer que esquilos poderiam vir à existência. O mesmo Deus de Abraão estava ali agora velado e trazendo esquilo à existência. O mesmo Deus da criação. Porque nós tínhamos chegado ao final agora, onde todo o poder seria restaurado para a igreja novamente. E então aqui estava um homem que Deus podia dizer, fale, e esquilos virão à existência, mas eles não podiam de crer. Aqui estava Deus velado em uma carne que podia dizer, eu sou o Deus que fez a criação, fale a tempestade e ela desaparecerá. E ele podia dizer, sol, em 5 minutos volte a brilhar. E ali estava, porque era a palavra falada de Deus, através de um lábio, um grão, que havia chegado à maturidade. Mas eles não podiam crer, mas ali estava eu representado em Hat Moser, que pode dizer, irmão Brana, isso é a pura verdade. Irmão, essa é a semente real de Abraão. Ali estava uma viúva, pobre, que ninguém conhecia, mas o seu nome não ficou na Bíblia, porque a Bíblia tinha sido encerrada, mas ficou na mensagem que abriu a Bíblia para nós. O seu nome ficou, e ao redor de todo mundo, todos testificam que Hat White creu na promessa de Deus para esse dia e teve os seus filhos salvos. Irmão, por quê? Porque ela realmente creu. E em todo lugar Jesus disse que esse evangelho foi pregado, a história daquela mulher pecadora seria contada. E em todo lugar que essa mensagem foi pregada ao redor do mundo, ali está a história de Hat Moser nesse dia. Amém? Porque ela se prostrou ao mesmo ministério que estava aqui hoje. O Senhor Jesus Cristo. Amém? E então, note, nas matrizes de Maria estava a semente. Porém, quando a semente foi tirada, disse, eu venho fazer a vontade daquele que me enviou. Então, chegou um tempo que a semente saiu da matriz de Maria. Chegou um tempo que a semente saiu da matriz da era pentecostal. Sim, ali estava. E ele estava dizendo, eu e meu Pai somos um. E se eu não faço suas obras, não creais em mim. Ali estava a semente. Qual de vocês pode me acusar de incredulidade? O que a Bíblia tem prometido que eu faria, o fiz. Deus o tem vindicado por meio de mim. Ele disse, quem pode dizer a mim agora a semente? Porém, a semente em Maria, a casca estava perto de ser isso, porém não era. Estava ainda na matriz. Note, é a era pentecostal. Através da era luterana, wesleyana, tem sido a mesma coisa. Durante esta era pentecostal, note agora, porém, na abertura do 7º selo, Apocalipse 10, a palavra plena é nascida em manifestação de novo e vindicada pelo Espírito de Deus em toda a sua fortaleza, como foi quando ele esteve aqui sobre a terra. Quando a abertura do 7º selo, Apocalipse 10, a palavra seria manifestada nesse dia. Porque este era Apocalipse 10, o 7º selo, a descida desse anjo forte, para manifestar toda a palavra em sua fortaleza, então. Sim, ali estava o 7º selo, a sua vinda, que trouxe ele à terra, para abrir esses mistérios para nós.
fez quando ele esteve aqui sobre a terra. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? E em São Lucas 17:30, Jesus disse: nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estará se revelando a si mesmo de novo, será a mesma coisa. E eu digo que há uma igreja eleita em algum lugar deste mundo. Aleluia! Eu estava aqui agora, eu estou aqui agora. Agora você pode regozijar, porque havia um profeta profetizando aqui. Eu digo que haverá uma igreja em algum lugar neste mundo, que tem saído e tem separado dessas coisas, e a manifestação de Deus tem chamado sua atenção. Nós estamos nos últimos dias. A manifestação de Deus chamou a tua atenção. Então você pode dizer: eu sou essa igreja agora, irmão Brano. Eu sou parte dessa noiva, irmão Brano. Eu sei que você estava profetizando de mim agora. Eu sou a noiva palavra para esse dia. Você é a noiva que vai ser transformada num desses dias, irmão. No abrir e fechar de olho. Está chegando a hora de nós ir embora dessa terra. Esse mundo não é digno mais de olhar para nós. Como o irmão pregou esse dia, você é o mistério de Deus. Ninguém era digno de olhar para o livro. Você agora está se tornando esse livro. E num desses dias o mundo não é mais digno de olhar para esse livro. O mundo não é digno para olhar para uma mulher que não chama atenção pela sua maneira de se vestir. Irmão, o mundo não será digno mais, porque ela será ele. Ela chegará a ser tão parecida com ele, diz a Bíblia, diz o profeta. Então, ela será tirada dessa terra. Porque o mundo, ninguém era digno de olhar. E vai chegar uma hora que Deus vai dizer: vocês não são dignos mais de olhar para esse meu povo. Vocês não são dignos de olhar para uma juventude limpa como eu. Numa era tão terrível, irmão. O que poderia fazer um moço e uma moça viver uma vida limpa e pura, a não ser o poderoso Deus manifestado entre nós? Nenhuma pregação de um homem pode fazer isso. Bater não faz isso, mas o Espírito Santo vivificando a palavra no coração. Isso faz do homem, uma mulher, um moço e uma moça ter poder sobre a carne e os desejos da mocidade e sacrificar tudo por amor ao Evangelho. Porque a semente, o poder tem vindo, como diz o mensageiro, em todo o seu esplendor agora. Porque esse 7º selo trouxe todo o poder para nós. Apocalipse 10. Sim, Senhor. Veja, é a noiva palavra. Sim, é a noiva palavra do noivo palavra. Tudo morre de modo que a semente possa reproduzir-se novamente. Sim, Senhor. Seladas deles, selada. É a palavra porque tem estado oculto para os sábios reformadores, ou selada deles até que a era das águias tenha aparecido. Porque somente as águias poderiam voar numa altura que poderia ver isso. Os homens, Lutero não podia ver, eles somente podiam andar aqui, nessa dimensão aqui. Mas a águia, ela pode andar numa dimensão mais alta. Então Deus representou tudo isso naqueles animais, naquelas unções, tudo estava o plano de Deus. Por isso o irmão Brano diz: toda essa Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E agora vem alguém querer dizer que Jesus Cristo é menor do que Deus. Irmão, isso é anticristo, é antipalavra. Porque Jesus Cristo é Deus. Amém? Você nunca vai fazer dos ofícios, atributos de Deus, uma personalidade diferente dele. É o Deus desvelado durante todo o tempo, mas é o mesmo Deus mudando de forma cada vez. Mas só há um Deus, um Senhor, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sim. Agora, Jesus não foi de Maria. Jesus não foi de Maria, mas veio através de Maria, como a vida através da casca. Então, quando
eles puderam reconhecer o que veio através de Maria. Ali é onde estava a salvação para Israel. Por isso que o dogma católico é anticristo, porque coloca na portadora uma adoração que ela não é digna, que não é devida a ela. Mas a semente que saiu dela, essa sim era a vida. Sim, porque veio através dela como a vida através da casca. Por isso, irmão, reconhecer o Filho do Homem hoje é ser aprontado para o rapto. Reconhecer a abertura da palavra e os mistérios revelados, reconhecer o 7º selo. Então isso é o que apronta a noiva para o rapto agora. Sim, como eu citei ontem, São João 14. Se eu for, eu voltarei. E se eu vier, eu vos levarei para mim mesmo. Mostrando o mistério da sua vinda. Ele descendo, para que então ele pudesse descer no ministério do Filho do Homem. Deus mudando sua forma, vindo à terra agora em uma carne humana profética, para que então ele pudesse passar em outras carnes, outras peles, e aprontar uma noiva para levar para quem? Para ele mesmo. Por isso o irmão Branham diz, quando o Espírito Santo for tirado da terra, então o juízo cairá, mas o Espírito Santo vai ser tirado, como? Vai ser tirado dentro de homens e mulheres que têm abrigado a deidade. Por isso a deidade está em carne humana novamente nesse dia. Você diz, mas ela sempre esteve, é verdade. Mas não da forma que ele veio agora nesse entardecer. Ele veio em todo o seu esplendor, em toda a sua força, como ele nunca tinha vindo desde a sua primeira vinda. É aí onde está o segredo agora. É ele em toda a sua força, para produzir uma noiva perfeita da palavra. Sim, Senhor. Agora observe, houve 3 mulheres. Há 3 mulheres tipificadas aqui, igreja. A mulher sempre tipifica a igreja. Significa 3 eras denominacionais, portadoras, que devem secar e morrer também. Então, como as pessoas querem dizer que Laodiceia não morreu? Vamos lá, diz 3 portadores, e Maria representou os pentecostais, diz ele aqui. Então, isso tinha que morrer. Morrer também, tal como a casca e as outras, para dar lugar à semente. A semente não pode madurar, quero dizer, até que a casca, talo e as folhas se sequem. Sim. Então, é tempo da semente, o tempo da noiva. As cascas estão mortas. Por isso, quando você vê o sistema morrendo e organizando, irmão, você não fique triste, fica alegre. Porque o irmão Branham diz, é um sinal de que a semente está agora já pronta para sair da terra. Eu, quando vejo esse sistema morto do dia, eu apenas me regozijo e digo, obrigado, Senhor. Eu estou vendo o cumprimento da Escritura diante dos meus olhos. Nós podemos dizer hoje, se cumpriu essa escritura diante de nós. O sistema tem apodrecido. Mas isto é um sinal de que a vida está vindo ao corpo. É um sinal iminente, diz o irmão Branham, do rapto que está por suceder. Sim, Senhor. Tudo tem que secar. Agora, é o tempo da semente, o tempo da noiva, as cascas estão mortas, se secaram. O tempo da palavra virgem, sem tocar. É uma virgem, recorde, o tempo da palavra virgem. Se você a põe em mãos de uma denominação, seguramente não será virgem. Quando você vê chegar a isto, será dirigido por homens. Porém, a igreja de Deus não é tocada por denominação, aleluia. É uma palavra de Deus, de nascimento virginal, manifestando Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso a abertura da palavra não pode vir num sistema. O 7º selo não pode se manifestar ali, porque tem ideia de homens já. Mas o 7º selo, a palavra em plenitude, só pode se revelar em uma igreja, em um povo que não está ligado a nenhum sistema humano. Onde Deus, o Espírito Santo, pode trabalhar através do anjo daquela igreja que é o pastor e trazer através dele a revelação para o povo. Porque você não pode pôr num sistema isso. Não vai funcionar. Por isso você vê que muitos sistemas tiveram até a oportunidade de ver o livro aberto. Mas não adiantava, não ia funcionar ali mesmo. Como é que o livro aberto ia funcionar no meio de um povo que tem um pastor com 2 mulheres pregando?
Não tem como, irmão. Esse livro tem que ser carregado por mãos santas. Essa arca não podia ser carregada por qualquer um. Quando Uzá foi pôr a mão, ele morreu. Mas quando os levitas puseram a mão, eles trouxeram a arca. Tem que ser um levita ordenado por Deus, para que ele possa trazer a arca, a palavra, para o seu devido lugar e estabelecer na congregação. Não tem como, irmão. Chegou a hora de nós dizermos a verdade. Nós temos que dizer a palavra como ela é. Nós não podemos ter medo de pregar casamento e divórcio, não. Porque João Batista não teve medo. E nós, se estamos na unção de Elias, nós também não teremos medo de pregar toda a verdade de Deus. E dizer que um homem casado 2 vezes não tem nenhum direito a estar nesse púlpito aqui. Isso é o assim diz o Senhor. Não tem direito, irmão. O profeta, a Bíblia estabelece isso. Então, como que a palavra vai se abrir num lugar desse? Deus, irmão, é a palavra. Ele não vai se manchar. Não. Chegou um tempo de... Sai dela, povo meu. Saia de todo o sistema organizado. Tudo que não prega toda a palavra, saia dali, porque você vai ser encontrado na grande tribulação num desses dias e vai se perguntar por quê. Porque não deixaram você chegar a toda a palavra. E somente a palavra em totalidade pode amadurecer a semente. Realmente é a hora que nós estamos vivendo. Agora, olha aqui. Você crê que um homem deve ser sensível ao Espírito Santo? Eu gostei do testemunho do nosso irmão ali. Fé é assim, irmão, é pôr em ação quando você precisa. Ele orou, ele queria vir à igreja, ele tinha fé. E eles oraram e Deus abre o portão, sim. Deus está nas pequenas coisas. Deus quer ver a igreja pôr a sua fé em ação. Mombrana disse que a sua sogra orava e o relógio voltou a funcionar. A geladeira dela tinha estragado, ela não tinha dinheiro para comprar outra. Ela disse, Billy, eu orei e ela voltou a funcionar. Esse é o Deus que eu creio, que Ele pode fazer caminho onde não há caminho. O Mombrana um dia jogou água no seu carro e ele funcionou. Quando você tem uma necessidade, creia e Deus vai fazer aquilo por nós. Irmão, quando nós cremos, Deus ama ver a nossa fé em ação. E aqui estava um profeta que era sensível ao Espírito. Olha o que ele diz. Ele estava viajando e ele diz, o Espírito de Deus chamou minha atenção para algo. Ele diz, sabe o que era esse algo? Era um falcão. O falcão, como todos sabemos, tem perdido sua criação original. Sim, o falcão não foi feito para fazer isto. Não, ele foi feito para ser semelhante à águia. Ele devia tomar o lugar nos céus, porém, em lugar disso, tem se tornado manso, já não voa no desconhecido do azul. Simplesmente tem se tornado manso, mas não foi feito para ser isso. Ele foi feito para ser igual a uma águia. As virgens nascem no desejo de Deus, ele desejaria que elas também fossem iguais às prudentes, porque elas eram virgens, elas eram puras, e Deus amou isso nelas. Elas realmente são salvas, mas o desejo de Deus é que elas pudessem voar mais alto como a águia. E o falcão deveria reconhecer essa sua condição. Mas o profeta vai descrevendo aqui. Mas ele tem se tornado manso, já não voa no desconhecido, no azul. A águia não tem mudado absolutamente nada. Ela permanece sendo uma águia. Ela tem chegado a tal condição que o falcão que não tem suficiente asas para voar. E a primeira coisa que você vê é ele na terra, no chão, porque tem se tornado mole, já não usa as fortalezas, que Deus lhe deu, as suas asas, já não pode voar mais na revelação da palavra, já não pode caminhar mais alto. Mas a águia, o quarto estágio daquela visão era uma águia voando, diz a Bíblia. O quarto estágio era uma águia, um animal semelhante a uma águia que voando, mostrando que ela estava voando nas profundezas de Deus. Mas o falcão tem se tornado assim, já não voa mais. Tem pessoas que dizem assim, eu só vou pregar ordem, conduta e doutrina na minha igreja. Eu só vou pregar a simplicidade da mensagem.
Então você vai ver aonde você vai ficar. Como uma coisa que os mistérios revelados também não são simples. São simples, são para nós entendermos. Tudo é a simplicidade da palavra, mas as pessoas formam um conceito contra isto. E simplesmente dizem, eu não vou pregar sobre selos, sobre trovões, eu não vou pregar, não vou entrar nesse assunto, eu não vou entrar naquilo, eu não vou pregar sobre o Filho do Homem, eu não vou pregar sobre teofania, eu não vou pregar isso, não precisa. Se não precisasse, Deus não tinha deixado aqui para nós. Eu quero me alimentar de toda a palavra de Deus. Eu não sou um incrédulo da palavra. Acha que Deus ia gastar 3 anos e meio com o mensageiro, fazendo ele abrir o livro para nós chegar aqui e dizer, não precisa. Vamos pregar ordem, conduta e doutrina? Vamos pregar isso e está bom para o povo. Não, irmão, Deus quer ver nós voar às alturas da revelação, porque houve uma águia que voou primeiro, houve um astronauta que saiu da terra, Deus levantou o nosso astronauta e tirou ele dessa dimensão terrena. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sim. Então, as pessoas têm, como diz o irmão Falcão, se acostumado a viver ali. E ele se assenta e diz, bem, esse é o Falcão, o profeta descrevendo. Doutor fulano disse certa, minha denominação não crê dessa forma. Falcão pervertido, temeroso de romper nas promessas de Deus. Você diz, bem, os dias de milagres passaram. Você é brando. Você tem medo de tomar suas asas e voar mais além. Tem se tornado muito manso para uma reunião de oração. Tem chegado você ao lugar em que teme estar mais de 10 minutos no altar. Simplesmente não quer, tem medo de sentir a presença de Deus. Isso é um falcão, mas uma águia não tem medo, não. Uma águia não assusta com o barulho da outra águia, não. Uma águia, o barulho não assusta ela, porque quando nós chegarmos no céu vai haver muito barulho, diz o irmão Brana. Aquele batista se assustou do barulho da igreja do irmão Brana e disse, aquela mulher me deixou nervoso. Ele disse, irmão, se você chegar no céu, vai ter muito barulho, rapaz. Vai ser um grande barulho. E eu creio que o barulho está aqui agora. Porque quando o livro foi aberto, houve um grande barulho no céu. E o livro foi aberto na terra para nós. E está havendo um grande barulho das águias batendo as suas asas. Porque eles não têm medo de crer nas promessas de Deus para hoje, que foram cumpridas para o nosso dia. Não, nós não temos medo de dizer que o 7º selo iniciou e abriu a sua vinda. Nós não temos medo de dizer isso, porque é a palavra. Se nós tivermos medo disso, vamos ver aqui à frente. Agora, olha o irmão Brana. Numa ocasião, eles estavam bons, falando dos luteranos, dos wesleyanos, pentecostais, sim. Mas como nós costumávamos dizer no campo, tem vareja nisto. Há muito dessas varejas em nossas experiências de hoje. Nossas religiões dependendo do que alguém disse ou que alguém falou. E a promessa é para alguma outra era, jogando para frente. Dependendo de que uma igreja falou. E na mensagem, irmão, ou entre aspas, na mensagem, no povo que prega a mensagem, tem pregadores que não têm coragem de pregar, pastores, não têm liberdade de pregar o que Deus revela na palavra, porque certo companheirismo não concorda, aquele outro não concorda, eles têm medo. Isso é o quê? Falcão. Porque uma águia verdadeira, ela vê a palavra, ela não tem medo, não. Eu tenho um profeta que disse, se eu tiver que tomar água lá do rio e comer bolacha, eu vou ali e vou fazer isso. Se eu tiver que pregar pelas paredes, o irmão Brando diz, eu vou pregar pelas paredes, mas eu vou pregar a verdade de Deus para a hora que nós estamos vivendo. Deus quer ver isto. Sempre estão jogando para frente. 1 Tessalonicenses é só o rapto. Tem pregadores que pregam isso até hoje. 1 Tessalonicenses, não, isso é o rapto. Não pode ver a sua vinda, a sua descida. E simplesmente tem medo de entrar nisto. Porque tem medo do companheiro lá, tem medo do outro lá, tem medo. Por isso não pode ver a luz raiar para ele. Tem medo, sim.
Mas nós não temos medo, nós somos como Daniel. Quando Daniel viu que a 7ª década estava findando, e ele então colocou, e ele diz a Bíblia que ele lendo os livros, ele entendeu que era hora de libertação, que era hora de sair da Babilônia. E quando nós começamos a ler os livros, a mensagem para esse dia, eu posso entender que é hora de sair da Babilônia, sair do sistema humano e vir para a presença do sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos levar embora dessa terra. Eu os levarei para mim mesmo. Amém? Oh, sim, temos que enfiar a cara nas mensagens. É isso que os pastores deveriam fazer, é enfiar a cara nas mensagens, ler isso em oração, e eles iam ver o poder de Deus se manifestar, e eles iam ver a palavra aberta, e eles iam ver suas igrejas tendo um reavivamento ali. Mas eles estão com medo, e então, eles não podem chegar a voar mais alto. Não. E aqui veio o profeta, olha o que ele diz. Um homem veio a mim, olha os falcões, eles são ousados. Você pensa que eles não são ousados? O profeta diz, ó, um homem veio a mim. Um homem, coitado, vindo para o profeta de Malaquias 4. O profeta que estava revelando o Filho do Homem. O profeta que tinha todos os mistérios, comissionado para abrir todos os mistérios. E aqui veio um falcão, um homem veio a mim e disse, há não muito tempo, um pregador batista, ali em minha casa e na casa do irmão Branham ainda. Olha a ousadia dele. E disse, sabe, você, ele disse, eu quero corrigir a você em algo. E eu disse, o irmão Branham disse, eu disse o quê? Oh, coitado daquele falcão. Querer corrigir uma águia. Irmão, eu tenho pena daquele pregador, o que ele deve ter ouvido. Querer corrigir o profeta de Deus. E ele começou a dizer, você está pregando uma era apostólica. E isso foi só para os apóstolos. E o irmão Branham tomou a escritura e simplesmente deu alguma escritura para ele. E ele simplesmente saiu cabisbaixo e foi embora. Como aquele outro pregador que atacou ele e chamou de tudo nome ruim. E o irmão Branham, os irmãos queriam comprar a briga. O irmão Branham disse, não, deixa ele falar primeiro. E ele falou e falou que o Espírito Santo foi dado só para os apóstolos e tal. O irmão Branham pegou umas 2, 3 escrituras, mostrou o Espírito Santo sendo dado em Samaria, o Espírito Santo sendo dado na casa de Cornélio, o Espírito Santo sobre Paulo, o Espírito Santo em Atos 19, e disse para o homem, e agora, como está? Ele disse, eu acho que eu estou com um tremendo resfriado, e ele foi embora. Porque era um falcão querendo encarar uma águia, irmão. A unção da águia. Por isso não há ninguém que pode encarar a noiva nesse dia. Porque a unção da águia está sobre nós. Deixe o falcão vir contra você. Você vai arrebentar ele porque você é uma águia. O profeta disse, não, irmão, é comigo que ele está mexendo. Deixa ele aí. Deixa ele desabafar bastante. É assim que você tem que fazer o falcão. Deixa ele falar tudo o que ele quer. Não tenha pressa, não conteste um homem que está cheio. Deixa ele descarregar tudo. Depois que ele descarregar, eu conheço homens e irmãos que, se você não deixar ele falar 1 hora pelo menos, ele não deixa você falar. Mas se ele fala 1 hora, descarrega tudo, aí às vezes você tem que perguntar, posso falar? E então aí quem sabe você tem a chance de falar. Mas você tem que deixar a pessoa falar. Porque ela quer desabafar, ela quer falar, ela quer mostrar a sua ideia, ela quer mostrar o que ela entende, então você tem que deixá-la falar. E é isso que o irmão Branham tinha essa sabedoria de fazer. Mas em 5 minutos ele desarmou aquele homem. E o homem pegou um resfriado e foi embora. Tem visto você alguma vez a uma águia comprometer? O irmão Branham diz, não, Senhor, ela não se compromete, amém? Uma águia não se compromete, ela não compromete a palavra, não. Tampouco um cristão genuíno, ele não é mole, ele caçará até que ele encontre, amém? Ele encontrará a sua carne, ele quer maná fresco, ele trabalhará ali, escavará, até que encontre, ele voará mais e mais alto. Se você não está nesse vale, ele subirá um pouco mais alto. Quanto mais alto você subir, mais poderá ver. Assim sendo, é tempo para que as águias desse dia voem mais alto,
Amém. Como diz o hino, elas voam e se alimentam de toda a palavra. Escavar nas promessas de Deus, diz o mensageiro. Não viver de alimento de abutre que tem sido morto anos atrás. Saia disso, diz o profeta. Amém? Então a águia, ela vai procurar o alimento verdadeiro. Por isso uma águia, irmão, ela não se contenta em viver em qualquer lugar. Não, uma águia verdadeira. Não, se você é uma águia verdadeira e nós começarmos a pregar aqui algo que não seja alimento de águia, eu duvido que você vai ficar aqui, você vai bater a asa e vai embora. Se você é uma águia, você vai dizer, esse povo aí não pode me alimentar. E você vai embora, por quê? Porque você é uma águia, ninguém vai te segurar. Por isso, irmão, ninguém vai segurar a semente eleita de Deus. Não tem homem, não tem pastor, não tem sistema, não tem ninguém. Deus cuida da sua semente eleita. E Ele vai tirar a sua semente de todo o sistema organizado que há. E vai trazer eles para ouvir a verdadeira palavra em sua plenitude, para amadurecer essa semente. É Deus que fará isso. Não é o pastor A, B, C, não. Não, isso não tem nada a ver com o homem. É obra de Deus. O profeta diz, a minha missão é pregar a palavra. Cuidar da semente eleita é negócio de Deus. Deus não cuidou de você? Você crê que é a semente eleita? Deus cuidou de você e te trouxe aqui. Não é, irmão Edson? Deus te tirou lá de um sistema, de uma carne putrefada, num sistema trinitário, num sistema que não crê nem no ministério quíntuplo. E Deus te trouxe para um lugar onde a palavra está sendo servida. E você está alimentando a sua alma, e assim Ele fez com cada um de nós. Esse é o nosso Deus, né, irmão Miguel? É o Deus que te tirou lá do catolicismo, que tirou a mim, tirou cada um de vocês de diferente lugar. Você acha que foi porque eu estava procurando? Não, porque Ele olhou para nós. A mãe águia deu um voo rasante sobre você um dia, e você ouviu um grito e disse, opa, algo nisso aí. Não é a voz de um pastor apenas, não, é a voz de Deus sendo pronunciada para mim. Quando você pode ver, e além do homem que está falando, e ver a palavra de Deus que está sendo pronunciada, é isso, irmão, que faz você reconhecer a tua posição. Por isso que o irmão Brando às vezes dizia, não olhe para esse homem careca aqui. Ele estava querendo dizer para as pessoas, não olhe para mim, eu sou apenas um porta-voz dele. Eu apenas estou perto quando ele faz as coisas. Foi ele que deixou eu ser fotografado ao seu lado. Ó. Amém? Sim, Senhor. Não houve tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Esse era aquele homem. Tudo isso. Mas Ele tem nos prometido comida abundante. As águias, elas querem a palavra de Deus fresca, a promessa da hora. Ele tem nos prometido uma comida abundante, completa. O menu completo de 7 pratos. Porque todos os 7 selos estão abertos e tudo está preparado para a palavra de Deus, para aqueles que possam receber. Amém? Você pode receber? Então isso foi preparado para você, diz o profeta. O menu de 7 pratos, os 7 selos estão abertos para todos aqueles que podem receber a palavra de Deus para essa hora. Uma águia genuína desse dia conhece que estava bem, porém, temos isso adicional. Esteve bem a palavra até o seu tempo, o irmão Brando está dizendo. Mas agora nós temos algo adicional. Não foi isso que Deus disse para o profeta? Não temas, é a terceira etapa do teu ministério se aproximando. Você não vai morrer, é aquela parte adicional chegando para você. Essa espada na tua mão é a minha palavra, que agora eu achei uma mão que ela cabe direito aí. Eu achei um homem que chegou à maturidade, que pode ter o poder da palavra falada em controle agora. Um homem que pode fazer somente o que Deus manda, como Jesus só fazia o que o Pai lhe mandava. Aqui estava um profeta que tinha aprendido obediência. Ele aprendeu que não devia mais ouvir a sogra, ouvir os ministros, ouvir o seu pastor. Ele aprendeu que agora ele tinha um pastor que ele deveria ouvir, e era o Senhor Jesus Cristo. Deus treinou ele por 30 anos, até que a espada pôde cair na mão dele. E Deus disse, não tema, é a parte adicional do teu ministério. É aquela terceira puxada. E ali veio os selos. Sim, Senhor.
é a parte adicional. Até que Cristo é feito manifesto na plenitude do seu poder, como Ele prometeu que seria. Amém. Foi Ele em porções nas eras. Sim, mas agora, o irmão Branham está mostrando, é o Filho do Homem agora mesmo. O mesmo ministério. Foi o Espírito Santo ungindo eles nas eras. Mas agora, passou a era pentecostal e Ele mesmo veio agora para ungir um homem primeiro. Um profeta. Um Filho do Homem sendo ungido pelo Filho do Homem, pelo próprio Jesus. O mesmo ministério se desenrolando novamente aqui, diante dos nossos olhos. Por isso ele podia pregar, hoje se cumpriu essa escritura diante dos olhos. Amém? Porque a segunda vinda estava em evidência. Quando aquela Bíblia foi confeccionada, você acha que foi por um acaso? Uma página colada, São João 13, eu creio que é. Sua esposa vai lá numa loja e pensa, eu vou comprar uma Bíblia para a Bíblia. Está muito velha dele. Vai lá, inspirada pelo Espírito Santo, porque eu creio que foi, inspirada por Deus, nem ela sabia o que estava fazendo, mas ela estava sendo parte de uma escritura que estava se cumprindo no dia. Irmã, talvez você ainda não reconheceu quem você é, mas você é parte da escritura que está cumprindo para esse dia. Oh, às vezes nós não sabemos nem o que nós somos, mas eu estou dizendo que nós somos parte do cumprimento da escritura para esse dia, porque num desse dia nós sairemos da terra, e você verá que você era parte de 1 Tessalonicenses 4, você foi aprontada com esse alarido, você reconheceu essa descida, oh, e então ali vai a irmã Branda e compra e dá a Bíblia para ele. E ali sobe um homem na plataforma e abre a escritura e não acha. E se vira o irmão Jack Moore, diz, irmão Jack não está em São João 13? Ele diz, sim, está. E ele não consegue achar. E ele simplesmente ali naquela tensão, de repente vem um padre, um sacerdote católico, vem e abre o seu livro. Imagino que devia ser um livro bem grande, porque os padres gostam de usar Bíblias grandes. Trouxe para ele e disse, leia do meu livro, filho. Isso é para um propósito. Você saberá depois. O profeta olhou aquilo e falou, deixe quieto. Pegou o livro, leu dele, devolveu. Pregou dores de parto, mostrando a hora que o mundo estava vivendo. Mostrando que a igreja estava em dores de parto. O mundo estava em dores de parto. A terceira guerra estava aqui. Estava pronunciando juízo. Porque qual profeta que pode ir na escritura e mostrar que os 3 ais se cumpriram em Primeira e Segunda e Terceira Guerra Mundial, e que o último ai estava na iminência de acontecer? Ali estava um homem trazendo isso e as pessoas não entendiam, e nem ele entendeu e foi embora. E um dia, indo no carro, então essa escritura lhe veio. E ele, entrando na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar a liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrou o livro. E quando ele cerrou aquele livro, irmão, esse livro esteve fechado por 2000 anos. Ele era esse livro. E ele cerrou o livro, ele leu o Velho Testamento. E agora esse livro ficou selado por 2000 anos. Mas agora no tempo da tarde, esse livro é aberto. E a mesma cena acontece novamente. Um sacerdote dá o livro para ele, ele lê. E Deus leva ele a essa escritura e ele prega. Hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. O ministério do Filho do Homem em sua segunda vinda, trazendo juízo para o mundo agora. Ali estava ele pregando dores de parto. Era a hora apropriada para cumprir essa porção da escritura. Oh, irmão, então, ela não sabia o que estava acontecendo, mas estava desenrolando um papel. E um dia, irmão, nós saberemos completamente quem nós somos. E eu creio que esse dia está chegando mesmo. Eu creio que esse dia está chegando. Nós estamos adquirindo fé de rápido. E quando um dia você ver um dos mortos ressuscitar diante de você, você vai dizer, eu vou ser transformado. E no abrir e fechar de olho, diz a Bíblia, nós seremos transformados. Você estará voando como pensamento, e eu te encontrarei do outro lado, aleluia, em outra dimensão, e haverá um tempo de reunião dessa noiva desde a primeira era, e então você vai ter certeza absoluta. Porque, irmão, vamos falar agora como humanos, vamos voltar um pouco, que somos humanos. Porque às vezes eu prego a palavra aqui e todos nós estamos alegres, mas na segunda nós temos um pé de zimbro, diz o profeta. Na segunda, irmã, às vezes você está chorando lá no fogão.
Na segunda, irmão, você às vezes está chorando na rua, às vezes você está chorando no trabalho. Nós somos humanos, temos esses pés de zimbro. Por isso Deus nos traz a um lugar como esse para alimentar as nossas almas pela palavra. Porque há uma semana para enfrentar pela frente. Então, às vezes, nós ainda que cremos e vemos a palavra se manifestar, mas ainda, às vezes, nós temos um pouco de receio. Às vezes ainda nós temos temor, será, Senhor? O próprio irmão Brana diz, perguntaram, você é um deles, Bíblia? Ele diz, eu não sei. Quando ele pregou estreita a porta, ele diz, eu tenho crido, eu estou crendo, eu estou vendo minha vida se encaixar com a palavra, mas ainda sempre há uma interrogação, porque somos humanos e temos temores, mas quando eu ver aqueles irmãos ressuscitados, então todo temor desaparecerá, e esse mortal se revestirá da imortalidade. Irmão, essa hora vai chegar. Às vezes você pensa que é história, mas não é história não. É a realidade. Num desses dias essa escritura vai se cumprir plenamente. 1 Tessalonicenses 4 chegará o seu cumprimento pleno num desses dias. E então nós o veremos como ele é. Sim, Senhor. E eles estão querendo um avivamento em nosso tempo, diz o profeta. E todos clamando, como pode você ter um avivamento como pode você ter um avivamento de maná fresco, de um abutre velho e morto? Como pode você tê-lo? Avivamento em nosso tempo. O avivamento seria tão pequeno que eles nunca saberiam o que havia acontecido. Os pentecostais disseram, vai ocorrer uma grande coisa. E o irmão Brando dizia, está ocorrendo. E eles não sabem, é isso, vê? Sim, porque aonde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. O avivamento estava ali, mas era o avivamento de um homem só. Agora é o avivamento da noiva ao redor da terra. Por isso o irmão Brando diz que esses 7 trovões trariam o avivamento da noiva agora. É o avivamento da palavra. Sim, isso vai culminar no aperto. Quando a marca da besta for exigida, a terceira puxada estará em plenitude, operando na noiva agora. E o poder da palavra falada será manifestado então. Mas o avivamento está aqui. A palavra trouxe o avivamento. Porque os trovões trariam o avivamento. E as pessoas, o irmão Brando diz, está aqui, e eles não podiam ver, porque não podiam olhar, estavam olhando só um homem, não podiam ver que estava velado por esse atrás, a palavra sendo velada ali em uma carne humana. Por todos esses anos, o irmão Brando diz no deselar de Deus, eu tenho velado a coluna de fogo aqui. E quem podia ver isso? Quem podia crer? Só a noiva que pode crer realmente. A noiva crê nesse profeta porque ela tem os olhos abertos. Ela viu ele na escritura. Ela viu que ele era Malaquias 4, feito carne. Lucas 17:30. Ela viu a escritura de Apocalipse 10:7. Então ela pode crer. Por isso, você crê, não é porque as pessoas pensam que nós cremos num profeta por fanatismo. Nós cremos num profeta porque idolatramos um homem. Eles estão tão longe da verdade. Porque eles não podem ver o que estava por trás disso. Amém? Tem que ser o grão, tem que ser a mesma classe que foi a terra. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? A mesma classe que foi a terra. O mesmo grão, Jesus Cristo. Por isso que é o mesmo ministério novamente. Em 3 etapas novamente. Em 3 puxadas novamente. Um espírito vem sobre a noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Veja, é novamente a reprodução do grão, a semente real. É isso que nós estamos falando. Aí está o segredo da mensagem agora. Exatamente, sim. Qual é o negócio do Pai? Quando ele estava aqui, Jesus, qual era o negócio dele? Ele diz cumprir a palavra, cumprir Isaías, cumprir o que Moisés tinha falado dele. Tudo ele estava, por isso ele diz, quem de vocês me acusa de incredulidade, de pecado? Se eu não cumprir exatamente o que a Escritura diz que eu iria cumprir. Ali estava, era o cumprimento da Escritura. O Senhor, vosso Deus, levantará um profeta, Moisés havia dito.
Oh, e nós devemos estar nos negócios do nosso Pai. O trigo responderia, o grão, sim, Senhor. Que devo fazer? Vindicar Malaquias 4. Vindicar Lucas 17:30. Vindicar Hebreus 13:8. Sim, vindicar São João 14:12. Vindicar toda a sua palavra. Vindicar Hebreus, ou melhor, Apocalipse capítulo 10, da abertura dos 7 selos. Então essa é a promessa de Deus, vindicar isto. Por isso Apocalipse 10 foi vindicado. É ele que desceu para abrir os demais selos. É isso que o irmão Brando está dizendo. Vindicar o capítulo 10 de Apocalipse da abertura dos 7 selos. Porque se Apocalipse 10 ele não tivesse descido, o 7º selo é Cristo e é ele que abriu os demais. Por isso é que o 7º selo aconteceu ali no Monte Pôr do Sol. A descida do anjo forte para comissionar e entrar num profeta para abrir os outros selos. Então o que é o 7º selo? É a mensagem, diz o irmão Brando, do tempo do fim, reunindo essa noiva. Quando esse selo agora é o mesmo que Moisés e Elias executarão para os judeus, pregarão Cristo. Então o 7º selo é quê? É a palavra em plenitude para nós, é Cristo, é Ele que desceu para que Ele pudesse abrir os demais selos. É isso que o irmão Brando está dizendo aqui. Apocalipse 10, da abertura dos 7 selos. Porque sem Apocalipse 10, os outros selos não poderiam ser abertos. Amém? Cumprindo esta era, quando os 7 selos estão provando que as denominações têm sido tão somente portadoras. Os 7 selos, e aqui estava ele pregando, a semente não era com a palha. Mostrando, irmãos, que os 7 selos não foi só questão daqueles 7 sermões. Foi mostrando os símbolos que haviam atrás daquilo. E aquilo interligava toda a palavra, é verdade. Mas os 7 selos eram tirando o selo de toda a Bíblia. Então aqui estava o profeta mostrando isso para nós. O que eram os 7 selos. Cumprindo esta era quando os 7 selos estão provando que as denominações têm sido tão somente portadoras. Este é outro dos negócios do Pai. Provar. É o negócio do Pai agora. É mostrar a vocês que nossas denominações, que essas denominações não são dele. São um sistema de feitura humana que nega a palavra. Isto é correto. Amém? Isto é selo também. É um mistério do livro sendo revelado. Por isso ele ia pregar casamento e divórcio no outro dia, eu creio que é. Ele diz, isso era o 7º selo. Por isso ele pregou a semente da serpente. Era um mistério já que estava se abrindo lá atrás, desde 58. Porque os selos se abriram parcialmente durante as eras. E para o mensageiro, parcialmente, já as coisas começaram a se abrir para ele. O batismo em nome de Jesus, a unidade de Deus, a semente da serpente. Isso já começou a abrir para ele desde o começo do ministério. Porque ele era o anjo comissionado desde 33. Mas então aquilo veio. E chegou ao cume, chegou ao clímax em 63. Sim, foi. Então, note, Maria foi tão somente uma portadora. Não a palavra. Maria, uma portadora. Sim, a noiva. Mas a noiva agora não é Maria nesse sentido aqui. Maria era os pentecostais, uma portadora. O que somos nós então? O grão, a semente verdadeira, a palavra agora em sua plenitude. Por isso é que ela é ele, diz o profeta. Ela agora vem para dentro dele. E então ele dentro dela, é por isso que ela não cai agora, ela se torna ele. Irmão, é pelo casamento agora que está acontecendo, é que ela está se tornando ele. Eu sei que isso parece muito para nós, mas nós não somos mais portadora, não somos Maria, não. Nós somos a semente verdadeira, original agora. É o Filho do Homem agora, a palavra em sua plenitude. É ele nela agora. É o casamento que tem vindo, essa unidade perfeita de Cristo e a sua igreja agora. Aí entra a estatura de um varão perfeito, mostrando que nós chegaremos àquela pedra de coroa,
como indivíduo. Porque a pedra de coroa coroou as eras, mas agora ela tem que coroar cada um de nós como indivíduo, para que nós possamos encontrar a pedra de coroa ainda, mas numa outra forma agora. É a pedra de coroa, Cristo, mas numa forma física que nós o veremos. Então esse é o grande programa dele, vindo para nos levar para encontrar com ele mesmo, como ele disse em São João 14. E agora, terminando agora com isso aqui. Podem os músicos vir, que já estou encerrando. 2 minutos e estou encerrando. Podem ver os portadores da palavra e ver a própria palavra? É isso que o irmão Brando, encerrando, estava perguntando à sua igreja. Podem vocês ver os portadores, até Maria, e ver a própria palavra e conhecer a hora em que estamos vivendo? E o tempo da colheita está aqui. Amém? E a colheita é para quê? É para colher o grão. Por isso o Filho do Homem, ele mesmo está aqui agora. Porque é no tempo da colheita. Boaz estava ali, no tempo de malhar o trigo, de separar a cevada, de tirar a semente. Era a hora que Boaz estava ali. E foi a hora onde ele veio ao casamento com Ruth. É a hora que a igreja noiva está vivendo. É a hora que o grão está aqui, o Filho do Homem está aqui, a palavra em plenitude. E nós estamos chegando a esse casamento agora. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, que Deus te abençoe. Enquanto os músicos se aproximam aqui, para que nós possamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Amém? Ele é este grão, Ele é essa palavra, que tem, através dele, gerado outros grãos igualzinhos a Ele novamente. Amém? É igualzinho a Ele, não nega nenhuma palavra dele. Crê em toda a palavra que o profeta disse. Aí está a evidência do Espírito Santo. Graças a Deus que o profeta nos trouxe esse mistério que foi revelado também. Que é um dos mistérios que foi revelado. Da evidência do Espírito Santo. Por muitos anos ele pregou que era um amor. Mas quando abriu a palavra, Deus disse para ele, é algo mais do que isso, rapaz. É crer em toda a palavra para a hora. Esta é a evidência do batismo do Espírito Santo. Porque isso vai fazer você viver a palavra por crer em toda a palavra de Deus para a hora. Senão nós seríamos enganados também, irmão. Senão vocês poderiam ser enganados por mim se eu for um pregador falso. Porque vocês podiam pensar que eu tenho um dom, se é que eu tenho, ou qualquer outro. E eu poderia pensar que ele pode operar maravilhas. Mas quando veio um profeta e revelou todo o mistério, e um dos mistérios era esse, do batismo do Espírito Santo, sem sensação. Ainda que ele possa produzir sensação, não é uma doutrina que ele não produz sensação. Mas ele estava querendo dizer o quê? Que não havia nenhuma evidência que ele podia apontar, a não ser receber a palavra e realmente produzir essa palavra em tua vida. Amém? Vamos cantar, irmão Paulo. Deus te abençoe. Depois estaremos finalizando. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluia. Imagine quando nos reunirmos lá. Que festa será, né? Aleluia. Haverá no céu uma grande festa. Será uma gloriosa reunião. Se reunirá de todas as nações.
Lá no céu uma grande festa, será uma gloriosa reunião, se reunirá de todas as raças, os redimidos do Senhor, cantarão canções de alegria, lágrimas de gozo chorarão. Será uma festa de vitória, só os redimidos entrarão. Cantarão canções de alegria, lágrimas de gozo chorarão. Será uma festa de vitória. Você vai estar lá? Só os redimidos entrarão. Cantarão canções de alegria, lágrimas de choro chorarão. Será uma festa de vitória, só os redimidos entrarão. A festa de todos vencedores. Não desejo aprender. Todos reunidos, com alegria cantarei. A festa de todos vencedores. Não desejo aprender. O canto de todos reunidos, com alegria cantarei. Com alegria. Com alegria cantarei, com alegria, Cantarei. glória a Deus. Amém. Aleluia. Vale a pena servir esse Deus, né? Vale a pena crer nessa mensagem, irmão. Vale a pena crer nessa palavra. Oh, ela nos transportará dali. Esse camelo que você está dando água é o que vai te levar ao encontro de Isaac. Esse camelo que Rebeca deu água, levou ela. E esse poder que nós estamos alimentando, essa palavra, esse espírito, é o que vai nos levar a tirar-nos dessa terra num desses dias. Vamos inclinar nossas cabeças. Aqui temos a irmã Patrícia de Toledo, pede oração em seu favor para que Deus lhe dê saúde. Oração pela família da Ana Lilian de Campo Grande. Antônio Altino de Valinhos pede oração por ele e sua família. Talvez também você queira ser lembrado nessa hora. Talvez você ouviu a palavra e alguma coisa falou ao seu coração. Talvez você nunca foi batizado em nome de Jesus Cristo. Talvez você nunca aceitou o Senhor. Talvez você está se sentindo um pouco fraco na fé. Você quer levantar a sua mão nessa hora a Deus. Talvez você não tenha tido o ânimo para servir a Deus como deveria ter. Talvez até nos cultos você tenha se sentido sem ânimo para vir. Mas você não quer levantar a mão para Ele e dizer nessa hora: Senhor, faz de mim o avivamento da hora, Senhor. Deixe-me ser como aquele galês que disse: eu sou o avivamento. Não quer você levantar a mão para Ele, Ele está aqui para te ajudar. Se há alguém que deseja levantar a mão, agora nós vamos orar. Pai Celestial, algumas mãos se levantaram, Tu conheces suas necessidades, Pai. Esses nomes foram nomeados por enfermidade, por libertação. Essas mãos, Senhor, talvez alguém que deseje Te aceitar, talvez alguém que está um pouco afastado, não está se sentindo onde deveria estar na fé, talvez não tenha tido ânimo para Te servir, para vir à igreja, talvez alguém ouvindo minha voz, Senhor, e tem uma igreja para ir e não tem ânimo para ir, Pai. Oh Deus, possa o Senhor encontrá-lo nessa hora, Pai, possa fazer um despertamento, Senhor, porque uma das características da virginéssia foi que ela foi dormente, Pai, mas venha despertar-nos nós para sermos as virgens prudentes desse dia, Pai, para termos nossas lâmpadas cheias do azeite, cheias da palavra, cheias deste livro que foi aberto para nós.
para produzir fé de rápido nos nossos corações. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Teremos uma semana de trabalho pela frente, muitas lutas, Pai, na escola, nos lares, nos empregos, nas fábricas, Pai. Tu conheces as provas que cada um passa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor prometeu que livraria-nos de todas, Pai. E Satanás está aí com todo o seu exército de 200 milhões de demônios. Mas, Pai, nós estamos confiados no Senhor, ó Pai. Tu tem vindo com todo o teu esplendor, como diz o profeta, para trazer essa noiva à plenitude e à maturidade. Abençoa cada um dos teus filhos. Abençoa o nosso pastor, o irmão Neville, que estão em viagem. E traga eles, Senhor, em segurança para nós, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler os que nos acompanharam. Aqui estaremos nos indo. Edson e Sueli, Lúcia, Rosa, Osmar e Vilma, Dilma e Cleusa, Claudemir e Cleide, todos de Assis Chateaubriand. Guedes e família de Cascavel, Leci da Silva de Cascavel, Felipe Salvador e família de Chopinzinho, Lindalva, Guiomar e Maria de Guaíra, Patrícia e Vilma Bonfim, Ruth e Graça, Lauri Eliane de Toledo, Sandro de Vera Cruz do Oeste, Arivaldo de Ouro Verde do Oeste, Aparecido e família de Cosmópolis, Edivaldo Leite, família de Itapevi, Cleuzeli Ferreira de Indaiatuba, Antônio Altino de Valinhos, Uenes e família de Mogi das Cruzes, João Gomes de Camboriú, Alodir e Graziela de Camboriú, Hélio e família de Florianópolis, Elifas e Mônica de Macaé, Sabrina de São Leopoldo, Tiago e Rosane de Novo Hamburgo, Ada Santana de Novo Hamburgo, Éder Josias e Elisiel de Rolador, Rio Grande do Sul, William, Sharon e Evani, Antônio e Berenice, também de Rolador, Abraão, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Lori Mercedes de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Aureni Oliveira da Parnaíba, no Piauí, Isis Terezinha de São Francisco, Minas Gerais, Elizabeth de Igarapé, Minas Gerais, Lohane e João Wesley, Mariana Vilaça e Simone, todos de Belo Horizonte, Débora Santana de Uberlândia, Eliezer Garcia de Campo Grande, Ana Lilian e família de Campo Grande e Evelice Garcia também, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sandra de Juiz de Fora e Manuel Neto da Fazenda Rio Grande. Amém? Creio que estamos abençoados pela palavra, né? Então, cumprimente seu irmão. Diga, Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima quarta. Se Deus permitir, estaremos aqui. Cantarão canções de alegria, animados e chorarão. Será uma festa de vitória, só os redimidos entrarão. Haverá no céu uma grande festa. Será uma gloriosa reunião. Canções de amor.